Existe um ditado, né, que se você pegar uma folha de papel e picar várias vezes e jogar, subir no alto de uma montanha e jogar os papelzinhos, você nunca vai conseguir recolher todos esses pedacinhos de volta. Assim é a palavra lançada. Não tem como você, uma vez que a gente fala, não tem como recolher ela de volta. E muitas vezes as nossas palavras, elas ferem e elas envenenam. Em Salmos 4:4 diz assim: não pequem ao permitir que a ira os controle. Retirem, reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Se você já observou na televisão, em algum filme, ou viajando, se você já viu alguma fábrica de alguma coisa, ou de produto químico, ou qualquer fábrica que fica soltando aquelas fumaça de fumaça residual, a gente olha aquilo e pensa, né, tá poluindo o ar, né? Tá dividindo esse ar venenoso com todos nós. E assim é quando as palavras que a gente diz, quando a gente explode, quando a nossa ira extravasa dentro da nossa casa ou no ambiente de trabalho, é isso que acontece. A nossa ira, ela envenena o ambiente. E depois, para reverter, isso é muito difícil. Então, a palavra do Senhor nos orienta a fazer o quê? A refletir. Muitas vezes a gente precisa parar um pouco e pensar por que é que eu explodi? Qual foi a raiz disso? Porque às vezes a gente explode e acha que foi por uma coisa e no fim aquilo não era a raiz principal. Às vezes era uma outra coisa que já estava guardado, que estava fermentando já e que ajuntou com essa outra coisa e criou uma bomba e explodiu. Então, o que nós precisamos em primeiro lugar? Não deixar que as coisas fermentem dentro da gente. Tudo a gente precisa conversar. O diálogo precisa ser primordial dentro da nossa casa, no ambiente que a gente trabalha. O diálogo sempre precisa existir. O diálogo ele é assim, é a base para tudo, para todo e qualquer relacionamento. O diálogo é, porque muitos conflitos existem porque não se conversa. A minha psicóloga, ela falava assim, Rose, o seu marido, ele não tem bola de cristal. Como que ele vai saber que você se sente dessa maneira se você não fala para ele? Ele só vai saber se você falar. Então, foi uma coisa que entrou na minha mente, sabe? Falei, realmente, se eu não falar, como ele vai saber? Então, hoje eu pego e falo para ele, falei, olha, amor, eu preciso te falar isso, tá? Porque senão você não vai saber como eu tô me sentindo. Só que a gente precisa ver o melhor momento para falar. Porque às vezes a outra pessoa também não está no melhor momento dela. E então é duas bombas explodindo, né? Então vira aquele caos dentro do ambiente familiar. Se nós tivermos filhos, então pior ainda. Pequenos, dá insegurança para a criança não sabe o que está acontecendo, porque
O pai e a mãe estão brigando, eles não sabem para que lado, qual lado tomar. Às vezes eles têm que escolher se fica do lado do pai, se fica do lado da mãe. Cria um ambiente tóxico para a criança que está crescendo. Se não tem filhos, fica aquela coisa, né, ruim, um ambiente tóxico para o casal, que não faz bem nem para um nem para outro. Então, nós precisamos ter assim esse tempo para a gente pensar a raiz do problema, porque é que a gente explodiu em primeiro lugar, né? E daí, quando a gente tem essa compreensão do porquê da explosão, a gente vai orar. A gente já entrega para o Senhor e fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda para superar isso. Prepara um melhor momento para a reconciliação. Porque daí a gente baixa os escudos e daí para a gente poder ter um ambiente seguro para ter uma reconciliação. É por isso a importância do diálogo, porque para não ter aquilo de reconciliar e o outro se aproveitar daquele momento, né? E de novo ter um outro atrito. Então precisa sentar e falar, a gente precisa conversar, né? E ter isso não só num relacionamento de casal, como também no ambiente do trabalho ou familiar, de pais e filhos, entre irmãos, de qualquer relacionamento, né? Tem que ter parar, né? Botar a bola no chão, raciocinar, para daí voltar a conversar. E aqui nesse versículo, quando fala reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio, isso aqui não tem a ver com o versículo não deixar o sol se pôr sobre a ira, porque às vezes, se você ficou magoado, né, com alguém, ficou com raiva de alguém, por exemplo, né, você brigou, ficou bravo, e daí não quer falar com a pessoa. É nesse sentido. Aí, que o senhor fala, não deixa o sol se pôr sobre a ira. Tipo, você ficou bravo, bicudo, aí você pega e o senhor fala, né? A Bíblia fala pra gente ir conversar, resolver essa questão, para não criar uma raiz de amargura enquanto, né, você dorme. Mas neste caso específico é quando deu BO, explodiu, então não vai adiantar ficar vai piorar a situação. Então, espera passar, acalmar os ânimos, ora, pede sabedoria ao Senhor para conversar no momento que as coisas estiverem mais calmas. Ore, peça sabedoria ao Senhor e o Senhor vai preparar o melhor momento. O Senhor vai te dar sabedoria nas palavras. Que palavras usar? Que não vai ser uma palavra provocativa. Tem que ter sabedoria, tá? Porque para conversar com o homem, a gente tem que ter sabedoria de qual palavra usar. Para conversar com mulher também, porque a mulher ela é bem mais sensível, bem mais delicada, a gente tem que falar, tem que saber como falar. O homem, ele tem toda aquela questão da masculinidade dele, a gente precisa respeitar isso neles. Então a gente precisa da sabedoria que só o Espírito Santo tem. Então a gente precisa buscar no Senhor, sabe, sabedoria, e precisamos exercitar domínio próprio e mansidão, que são frutos do Espírito Santo. Então nós precisamos do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida, no momento em que as coisas explodem, né? A ira, ela pode envenenar, e veneno mata. E uma vez que mata o relacionamento, aí, né, não tem o que fazer. Então nós precisamos resolver isso antes.
Precisamos ter discernimento para a gente resolver essa situação. E Deus é tão gracioso, Ele é tão maravilhoso que Ele deixou na palavra a orientação a respeito disso. Que a palavra do Senhor germine, frutifique na tua vida. Em nome de Jesus, na tua e na minha também, né? Porque nós estamos aí sujeitos, né, às coisas na vida, né? Por isso que eu peço para o Senhor, esse é um dos frutos do Espírito que eu sempre peço para o Senhor, domínio próprio. Então, domínio próprio e mansidão são essenciais para nós mantermos um relacionamento saudável com qualquer pessoa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Shalom, shalom.